As coisas mais bizarras possíveis saem das censuras impostas aos animes e mangás do Japão. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse assunto, dando exemplos ridículos de como a censura é aplicada no Japão e em outras partes do mundo, por que ela é aplicada e como os estúdios tentam burlar ao máximo possível. Aqui no canal temos um vídeo sobre os manji de Tokyo Revengers, e por isso o tema tratado lá, com seus exemplos, não vão ser aprofundados nesse vídeo aqui, no máximo citados, e eu acho que nem isso. Também gostaria de agradecer aos membros do canal, vocês sabem, tá ligado? Concurso de sorte que vai ter? Não sabe? Então é só virar membro que você vai participar de um concurso de sorte de Dragon Ball Kakarot mais Season Pass para qualquer uma das plataformas em que esse jogo existe, menos Nintendo Switch. Se você não tem Nintendo Switch, só não recomendo que você participe. Mas enfim, o artigo 175 do Código Penal japonês diz que materiais com imagens indecentes são proibidos. Pode parecer estranho, mas é por esse motivo que muitos animes usam tentáculos de polvo de maneira sexual. Óbvio, o tentáculo de polvo de maneira sexual não foi inventado por causa dessa lei. Ele existe desde o século XIX. Mas eles usam isso para tentar burlar essa regra porque, bom, o governo ele proíbe a exibição de material humano indecente. Não é dito absolutamente nada sobre material animal indecente. Como a nudez é mais estigmatizada em países como os Estados Unidos, alguns animes têm parte do conteúdo editado e censurado por conterem crianças/adolescentes em situações meio adultas, vamos dizer assim. Em Sailor Moon, por exemplo, a cena da banheira é editada com o escurecimento da água para não ressaltar as curvas de Usagi, ou Usagi, não sei como se pronuncia, que é uma garota de 14 anos. Agora, eu acho completamente entendível e correto a atitude de suavizar conteúdo sexualizado infantil. Em Sailor Moon também, as cenas de transformação dos Estados Unidos são suavizadas para não exibir os peitos das personagens, porque elas são adolescentes. Mas vamos rapidamente falar sobre o estúdio Ghibli e depois sobre o terror dos otaquinhos de plantão, a 4Kids. Lá nos anos 80, o estúdio New World Pictures, na hora de importar o material de Nausicaa e o Vale do Vento, cortou uma grande parte do filme e basicamente tirou toda a mensagem ecológica que o filme queria passar. Nem os dubladores da versão em inglês conheciam direito a história original do filme. Isso deixou Hayao Miyazaki bem puto. Ele não gostava nem um pouco de ver seu material tão cuidadosamente pensado e criado ser jogado no lixo por uma empresa qualquer. Então, quando a Disney foi até ele para dublar os filmes em inglês, ele impôs a regra de que nada poderia ser alterado, nem um mísero quadro. As lendas contam, e eu não faço a menor ideia se é verdade ou não, que quando Harvey Weinstein quis editar Princesa Mononoke para tornar o filme mais infantil, Miyazaki enviou uma katana para seu escritório com a mensagem na ponta da espada escrito: sem cortes. Mas quando a gente fala de censura em animes, os exemplos mais famosos estão na 4Kids. Mas antes de falar sobre a 4Kids, vamos falar sobre a censura imposta nos Estados Unidos para os desenhos japoneses. Temos que voltar um pouco no tempo para falar sobre esse assunto, mais especificamente lá para 1954, quando o psicólogo Frederick Wertham, eu acho que é assim que se pronuncia, lançou Seduction of the Innocent, que afirmava que os quadrinhos estavam influenciando negativamente as crianças americanas e as encorajando a infringir a lei e se comportar de maneira desrespeitosa com os mais velhos. É por isso que um código de censura muito rigoroso foi imposto aos quadrinhos e desenhos animados americanos nas décadas de 1940 e 1950. Alguns exemplos são: você não pode escrever as palavras lobo, sangue, crime ou assassinato em um quadrinho ou desenho animado daquela época. O escritor Marv Wolfman, quando tentou escrever uma história narrada por um lobo errante, por exemplo, foi censurado. Outro ponto é que criminosos não poderiam ser glorificados de jeito nenhum. Eles tinham sempre que ser feios e mal vistos, ou seja, um anime como Great Pretender não teria vez nos Estados Unidos naquela época. Agora, vamos falar sobre a empresa mais odiada dos otaquinhos de plantão, a 4Kids. Antes de falar sobre os casos ridículos de censura, é importante lembrar que a 4Kids, como o nome indica, é para crianças. Os animes eram exibidos no sábado de manhã, um horário tipicamente infantil. O que a 4Kids queria fazer não era uma adaptação de uma mídia japonesa, a ideia era simplesmente trazer seus desenhos para uma visão americanizada. Por isso que, por exemplo, o bolinho de arroz em Pokémon foi mudado para Donuts, sendo que claramente você vê que esta porra aqui não é um Donuts. Com certeza não é, é qualquer coisa menos um Donuts. Esse tipo de ideia era amplamente apoiada pelos canais que reproduziam os desenhos. Eles queriam maximizar o apelo para crianças pequenas com o óbvio intuito de dar mais visibilidade para os animes. Tipo assim, para e pensa, o que você acha que um pai americano prefere que seu filho veja? Um anime que fala sobre inferno, demônios e o protagonista fuma mesmo sendo um adolescente? Ou um mais leve, onde ele tá com um pirulito na boca e toma água ao invés de vinho? Agora,
Os casos mais bizarros de mudança. Temos os bem clássicos, tipo diminuição da sexualização, principalmente de adolescentes. Tem também a troca total de bebidas alcoólicas por suco ou água, ou chá em alguns casos. E em One Piece, por exemplo, a arma que Helmeppo usou contra Kobe foi substituída por isso aqui. Os peitos das personagens de One Piece também foram completamente censurados, mas eles não tiveram um borrão nem nada do tipo. As linhas que davam uma curva para os peitos eram retiradas, talvez para tornar eles mais planos, vamos dizer assim. Outro exemplo clássico é o Inferno de Dragon Ball. Como a 4Kids tinha um problema especial com símbolos religiosos e coisas envolvendo religião, tipo inferno e demônios e essas coisas, sendo Yu-Gi-Oh! Um dos animes que mais sofreu com isso, o nome Hell, que fica estampado nos onis que vivem no Inferno de Dragon Ball, foi substituído por HFIL, ou Home for Infinite Losers, ou Casa dos Perdedores Infinitos. Essa nomenclatura inclusive gerou confusão na época com as pessoas que não sabiam da censura, que pensavam que Hell e HFIL eram dois lugares diferentes, ainda mais considerando que HFIL era referido como uma outra dimensão. Então as pessoas achavam que existia o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e a outra dimensão onde os perdedores iam. Mas não, era tudo o inferno. Em One Piece também, lembra daquela parte do Helmeppo com aquela coisa esquisita? Então, em alguns casos, as armas em One Piece foram substituídas por pistolas d'água. E os cachimbos e cigarros foram retirados na maioria das vezes. Então, às vezes você vê o personagem com a boca meio aberta, mas não tem um cigarro ali, então não tem motivo para ele estar com a boca meio aberta, só fica meio ridículo. Na verdade, algumas pessoas podem se perguntar, então, por que diabos a 4Kids estava comprometida em dublar um anime como One Piece se ele seria tão censurado assim? E a resposta é porque One Piece veio como uma espécie de brinde pra eles. Depois que a 4Kids dublou Yu-Gi-Oh! E Pokémon, e teve bastante sucesso com isso, eles negociaram um contrato com a Toei para mais animes. A Toei aceitou, contanto que dublassem alguns animes extras, incluindo One Piece. A 4Kids aceitou sem saber o que diabos era o One Piece, e depois de pesquisar sobre o programa descobriu que ele não era adequado para a plataforma deles. No entanto, eles estavam sob contrato e eles teriam que dublar a versão de One Piece censurada, tendo que mudar quase tudo, apenas para que pudessem exibi-la ao lado de outros programas infantis da época. E depois de dublar 104 episódios, se eu não me engano, o show foi dado à Funimation, que dublou ele com bem menos censura. Mas eu acho que é basicamente isso. Eu poderia falar outros exemplos que a 4Kids meio que deu uma censurada bem fodida, mas eu acho que não é necessário, porque é o básico, né? Sangue eles tiraram, armas de fogo eles tiraram, qualquer tipo de machucado eles tiraram, cicatriz, essas coisas todas eles tiraram. Então, por exemplo, a cena em que o Garp é atacado pelo Morgan em One Piece, na versão censurada ele continua normal, não tem nenhum sangue ou coisa do tipo. É bem tosco. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo e salve Cairo, tchau!